Estamos de volta com Ideias em Tese e hoje recebemos Tiago Lopes. Durante o doutorado na Unicinos, o nosso convidado fez uma pesquisa que investigou a dimensão estética de experiências audiovisuais que emergem dos usos e apropriações de dispositivos móveis. Bom, professor, agora nós queremos saber quais os resultados alcançados com a tua pesquisa. Bom, é sempre difícil, né, de falar sobre resultados alcançados, né? Mas eu acho que assim, a pequena, né, contribuição que a pesquisa traz para o campo da comunicação, né, especificamente, eu acho que esse é um trabalho inaugural, né, sobre um tipo de experiência que vem ganhando destaque gradativamente na época em que a gente vive, né? Que é que justamente, né, seria um tipo de consumo de imagens que não se dá mais simplesmente pelo sentido da visão e da audição, vamos dizer assim, que é o audiovisual propriamente dito, como a gente, enfim, né, conhece, né? A gente está vivendo um momento de transição em que cada vez mais outros sentidos do corpo estão sendo, né, demandados aí no consumo. Então, prova disso são, né, os objetos que eu analiso e uma série de outras aplicações que demandam deslocamento do corpo ou que operam a partir dessa ideia de deslocamento, de movimentação do corpo, né? São outros tipos de inputs que as mídias, então, demandam, né? Mas também há uma série de hardwares, por exemplo, plataformas de videogame em que, né, a gente tem que, né, usar o corpo para conseguir jogar um determinado jogo. E, enfim, né? Então há uma série de fenômenos acontecendo, todos eles se situam nesse mesmo campo da imagem tátil, de uma imagem que, né, cada vez mais voltada para esses sentidos relacionados, seja à movimentação, seja ao próprio tato, né? Então, eu acho que a tese ela se mostra interessante por apresentar, né, um primeiro esforço, né, de articulação de autores da comunicação para pensar, então, esse fenômeno emergente. Eu acho que, de certo modo, ela promove também um mapeamento de outros fenômenos que estavam aí acontecendo e que, de alguma forma, não estavam sendo relacionados ou vistos, né, dentro desse mesmo campo, né, de acontecimentos. Né? Ela promove um mapeamento interessante sobre a relação da imagem com a cidade, né, que perpassa, claro, a ideia das mídias urbanas, tal como a gente conhece, mas também uma série de outras formas de intervenção urbana em que a imagem promove deslocamentos sobre a nossa noção de lugar, né? Quer dizer, há uma série de iniciativas de artistas, por exemplo, que fazem projeções sobre fachadas de prédios, né? Ou utilizam o audiovisual de alguma certa maneira que promove um deslocamento, né, da ideia de lugar que a gente tem. E eu acho que a tese promove uma espécie de mapeamento nesse sentido, quer dizer, não são exatamente os objetos que eu analiso, mas que estão relacionados, né? Talvez uma outra contribuição que eu julgo importante, e eu já havia citado isso no outro bloco, é justamente ter feito, né, um esforço de mapear um fenômeno emergente que talvez, enfim, ele não vá se concretizar da exata maneira como as aplicações, né, os objetos empíricos que eu analiso propõem, né? Então, os objetos que eu chamo lá de cinema de caminhada, audiovisuais locativos, né, experiências audiovisuais que usam os dispositivos móveis do espaço urbano, talvez sejam experiências muito pontuais, pouco conhecidas e que talvez nem venham a se concretizar como um tipo, né, de experiência audiovisual popular nesses dispositivos, né? Porém, eu acredito, né, que com o surgimento de dispositivos vestíveis, como, por exemplo, o óculos vestíveis enfim, de realidade virtual, enfim, que tem essa premissa de sobrepor um campo de imagem infográfica à experiência do usuário, né? Eu acho que esses dispositivos eles acabam apontando justamente nessa direção que eu tento ensaiar, né, na tese, tento analisar. Eles apontam numa direção de familiarização, de domesticação, vamos dizer, desse tipo de experiência, né? Eles partem desse princípio para o seu funcionamento. Então, em alguns anos, talvez esse
enfim, essa nova visualidade que emerge a partir dos meus objetos, eles possam, então, se assentar em próximos hardwares e novas mídias que estão ainda por surgir. Né? Então, eu acho que esse processo de criar um inventário de práticas sobre mídias móveis no momento em que elas estão surgindo atualmente, né, acaba sendo interessante para pesquisadores do futuro, mesmo para que eles enxerguem assim, qual era, vamos dizer assim, o imaginário, né, de quem pesquisava isso, né, da sociedade, nessa época em que começou esse fenômeno. Né? De alguma maneira, eu considero que isso seja fundamental, mesmo que as previsões, especulações se mostrem erradas, né, vamos dizer assim, não sei, né, relativo também esse conceito de o que é certo e o que é errado, elas talvez sirvam, né, para mostrar, olha, naquela época se acreditava ou, né, se especulava que as coisas andariam numa direção, mas o que se vê hoje, né, alguém do futuro dizendo, né, é outra coisa, enfim. Claro, pode ser todo como um embasamento realmente, né, professor? E em relação aos seus próximos passos aí na vida acadêmica, o senhor pretende continuar acreditando nessa pesquisa, partindo para outras? O que o senhor pretende? Eu pretendo, sim, né, como eu te disse, né, a pesquisa, o próprio processo de coleta dos materiais durou até quase o fim da pesquisa, né? Não houve um momento assim que eu quer dizer, claro, evidentemente houve um momento que eu tive que dizer, bom, agora chega, vão ser esses e deu, né? Mas isso durou até os últimos meses, porque são coisas, né, que vão surgindo e a gente vai pensando assim, não, isso interessa, eu tenho que trazer aqui para o corpus do trabalho, né? E é um tema que continua daqui para frente também, né? E é um tema que continua daqui para frente e estão surgindo, né? Cada dia surgem novas aplicações, novos formatos audiovisuais, né? Recentemente surgiu um novo vídeo da Bjork no YouTube que, né, tu consegue explorar o ambiente em que, né, o videoclipe é um videoclipe convencional, se não fosse o fato, né, de que o usuário consegue, vamos dizer, explorar todo o ambiente onde o clipe está acontecendo. Né? Então, são coisas assim, né, que trazem, né, que há vamos dizer assim, um deslocamento desses objetos que são muito específicos que eu analiso na tese, que quase ninguém conhece, que são coisas, né, que bem de quem está pesquisando mesmo o assunto, né, há um movimento que parte de coisas bem marginais para daqui a pouco algo que todo mundo viu, todo mundo sabe, né, tá sendo compartilhado no Facebook e tal. Então, gradualmente eu vejo, né, o ganho, né, de destaque, né, vai se tornando mais central esse tipo de experiência em que, de alguma forma, há uma ideia aí de que o espaço, né, ele ganha importância cada vez mais na nossa cultura midiática. Né? Então podem vir novas produções tuas relacionadas a esse tema ainda. Com certeza. Tá certo, professor. Muito obrigada pela tua participação, pelas informações e sucesso. Muito obrigado. Obrigada. E se você quer saber mais da tese de doutorado de Thiago Lopes, está disponível no site unicinos.br/biblioteca. O Ideias em Tese fica por aqui. Você pode conferir essa e outras edições do programa pelo canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até a próxima. Tchau.